Eu já dou as boas-vindas e o bom dia ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, que saiu do Supremo há alguns meses e que tem falado com muita frequência, que ainda bem não deixou os microfones da Rádio Bandeirantes. Ministro, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao Jornal Gente. Bom dia, Thaís. Uma satisfação enorme falar aos ouvintes da Bandeirantes. E como você disse, eu estou aposentado, mas não inativo. É ótimo isso, ministro, porque aí a gente pode contar com a sua sabedoria, o seu conhecimento, a sua análise de alguém que já passou pelo Supremo durante tanto tempo e que hoje, com certeza, contribui com essa discussão que acontece nesse momento envolvendo o caso do deputado Daniel Silveira. Deixa eu começar, então, perguntando para o senhor pelo fim sobre esse decreto que foi assinado ontem pelo presidente Jair Bolsonaro, concedendo a graça ao deputado Daniel Silveira. Que efeitos o senhor vê dessa decisão do presidente da República? Isso cabe contestação no Supremo Tribunal Federal, ministro? Olha, o que nós temos é um descompasso indesejável, tendo em conta a atuação de poderes, do poder judiciário e do poder executivo. Eu diria, num linguajar bem carioca, que o presidente da República acabou consertando, né, uma situação por via imprópria. Ou seja, evidentemente não cabia a ele caçar. E aí a cassação se dá também sob a minha ótica, com C cedilha, e não com dois S's, né? O ato do Supremo. Por que digo isso? Porque nós temos um princípio básico que precisa ser observado, quer queiramos ou não, na própria Constituição Federal. Os deputados e senadores são invioláveis por opiniões, palavras e votos que venham a proferir. Podemos não concordar com o que diga um deputado, um senador, mas evidentemente se busca com esse preceito, que é o preceito do artigo 53 da nossa lei maior, se busca a independência, a afastar totalmente a inibição do parlamentar quanto ao mandato, ao exercício do mandato. Mas o Supremo, eu não estive com a capa sobre os ombros quando do julgamento, concluiu de forma diversa e afastou esse preceito. E aí temos o que temos hoje no cenário jurídico. Agora, a Constituição Federal também prevê a possibilidade de o presidente da República decretar o indulto ou comutar pena. Agora, o indulto é sempre um ato coletivo. Nós estamos lembrados dos indultos, por exemplo, de Natal, em que se considera o crime praticado, a pena já cumprida e também o perfil do próprio envolvido, do próprio beneficiário do indulto. A comutação da pena pressupõe a transformação, a substituição da privativa da liberdade por outra pena. A graça não está prevista, que é individual, é o perdão individual, não está prevista na Constituição Federal. Agora vamos aguardar um pouco para ver os desdobramentos. Evidentemente, o Supremo ficou numa situação um pouco difícil e precisará se pronunciar a respeito. Eu acredito, então, até que seja provocado para examinar aí o acerto ou desacerto do ato do chefe do Executivo Nacional. É aí que eu pego o ponto, ministro Marco Aurélio. Bom dia, Eduardo. Eduardo, satisfação em falar com você. É sempre minha. A única divergência inconciliável que eu tenho com o ministro Marco Aurélio se manifestou na última quarta-feira, às 19h30 no estádio do Maracanã. Eu sei, inclusive, que o senhor estava lá. Essa é a única divergência irreconciliável que temos entre nós, pontos de vista que jamais se encontrarão. São muito paralelos, não se encontrarão. Nos demais, sempre há espaço para divergência saudável, ministro. E eu pego esse ponto final dessa resposta que o senhor deu a Thaís. Existe como, no Brasil, você conceder uma graça, um indulto, um perdão, qualquer coisa com nome
sobrenome e CPF? Olha, aí é que está o problema, né? Como eu disse, o indulto é sempre coletivo. A comutação da pena, que é a modificação da pena imposta, é que é individual, mas não apagar-se do cenário um título condenatório. E um título condenatório, uma decisão, um pronunciamento supremo que ainda desafia recurso, ou seja, os embargos declaratórios para o próprio órgão, se houver obscuridade, omissão ou um erro mesmo, num acordo que vier a ser formalizado pelo Supremo. Agora, nós temos esse cenário que, para mim, é indesejável. O que nos vem também da lei maior, que precisa ser um pouco mais amada pelos brasileiros, principalmente pelos homens públicos, que o deputado ou o senador perde o mandato quando condenado criminalmente, né, transitada em julgado, ou seja, quando já não cabe mais recurso, né, por decisão judicial, ou quando tem o afastamento dos direitos políticos mediante também decisão judicial. Isso é o que está na Constituição Federal. Agora vamos ver, o deputado Daniel Silveira ainda tem mandato até o término do ano, seria, como noticiado por um grande jornal de circulação aqui no Rio, onde eu estou hoje, na cidade maravilhosa, causando inveja a vocês, né? Por decisão judicial, né? E nós precisamos aguardar um pouco mais para saber os desdobramentos. O que haverá, se haverá realmente impugnação ao ato do presidente da República. E a impugnação ocorrerá no Supremo. E aí, o que é que nós podemos ter? Mais um descompasso Supremo glosando, ou seja, afastando formalmente a decisão do presidente da República e a existência dessa decisão, que o presidente não recuará, e o pronunciamento supremo. Isso não é bom em termos de avanço cultural. Isso implica retrocesso. Ministro Marco Aurélio, um prazer falar com o senhor. É a Sônia Blota aqui falando. Tudo bom? Eu gostaria muito de ouvir a opinião do senhor sobre a seguinte questão. O Supremo ele vem sendo constantemente acusado de invadir os outros poderes, do Judiciário interferir no Executivo e no Legislativo. O senhor acha que essas acusações elas são pertinentes? Qual seria a discussão aí do ponto de vista constitucional, ministro? Sônia, eu tive oportunidade de me pronunciar sobre essa matéria na bancada, ou seja, com a capa sobre os ombros. E preconizei um autocontrole, uma autocontenção. Eu, inclusive, disse que quando o Supremo avançava e invadia uma seara que não era dele, constitucionalmente, lançava um bumerangue que poderia voltar à própria testa. Está aí no que não se reconheceu a imunidade do deputado federal. Claro que se o deputado federal se excedeu, como todos nós concluímos que se excedeu nos pronunciamentos, né, caberia à Casa Legislativa apreciar em processo considerado decoro essa postura do deputado federal. Mas não ter-se uma decisão judicial substitutiva, sob o meu modo de ver, substitutiva do crivo da decisão em si da Casa Legislativa, ou seja, da Câmara dos Deputados. Nós precisamos parar um pouco e aí assentar a temperança, a compreensão e entender que há limites para a atuação dos poderes da República. E esses limites estão previstos de forma expressa na Constituição Federal, além, evidentemente, de princípios implícitos que se contém na Constituição Federal. O que se quer com essa imunidade parlamentar? Um desempenho desassombrado do parlamentar, ou seja, que ele não se sinta intimidado pela possibilidade de um outro poder vir a atuar considerado uma manifestação
E o preceito constitucional, ao versar a imunidade, ele cogita de quaisquer opiniões, palavras e votos, ainda que absurdos. Ministro Marco Aurélio Mello, ao vivo conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Ministro, o senhor no começo aqui da nossa conversa apontou que, na sua opinião, esse caso todo tem ali, digamos, um vício de origem e que, de alguma forma, com o decreto de ontem e usando um instrumento que talvez não caiba para esse caso, eu estou tentando simplificar aqui, o senhor me corrija se eu estiver sendo muito popular, digamos, na forma de colocar, mas que, de alguma forma, o presidente da República corrige esse erro que começou ali no começo. Então, eu queria inverter e perguntar para o senhor, na sua opinião, qual seria o caminho correto do ponto de vista jurídico e constitucional para esse caso envolvendo o deputado Daniel, já que tudo começou naquele momento em que ele publica nas redes sociais discursos agressivos e se dirigindo a ministros do Supremo Tribunal Federal. Como que deveria ter corrido isso, na opinião do senhor, ministro? Olha, o desejável seria a correção pela própria Câmara, julgando o deputado sob o ângulo do decoro. E aí, evidentemente, caçando ou não o deputado. Mas isso não ocorreu e o que lançado pelo deputado federal, ofendendo inclusive integrantes do Supremo, e tivemos aí a vítima julgando o deputado federal, né, no cenário nacional, e não houve afastamento por quem deveria ter afastado a Câmara dos Deputados. E estamos com esse impasse, para mim, um verdadeiro impasse. Não teria ocorrido o impasse se o Supremo tivesse batido o martelo no sentido de reconhecer a plena eficácia do artigo 53 da Constituição Federal, ao versar aí a inviolabilidade do deputado, tendo em conta as palavras lançadas, ofensivas sim, sem dúvida alguma, para mim ofensivas, e chegando mesmo a adentrar o campo do decoro, mas não incumbia, pelo menos é o que eu penso. Pode ser que outros pensem de forma diversa, inclusive os integrantes do Supremo hoje. É o que eu penso sobre a matéria. Não estaríamos vivenciando essa problemática se tivesse assentado como se deveria, e eu faria isso, se lá ainda compusesse o colegiado, assentado a inviolabilidade do deputado. Como o senhor falou, né, ministro, é um impasse, porque também a Câmara dos Deputados se protege, porque amanhã, né, e essa consciência coletiva é muito difícil a gente encontrar. Por isso eu vou para o final do processo. Eu já pergunto para o senhor, quem é o responsável nesse impasse por cassar um mandato de deputado? Porque o Congresso... Então, só para eu terminar aqui, deixar o ponto para o senhor só bater o pênalti. O Congresso Nacional tem os seus poderes. A Justiça tem os seus. Dentre os da Câmara está julgar seus pares. Dentre os do Congresso está definir o que é crime e o que não é, a partir de um fato concreto. O Judiciário disse, Câmara dos Deputados, ele cometeu um crime. E agora tem essa questão, também foi levantada pelo próprio presidente da Câmara, antes até do indulto de ontem. Quem define? Quem perde o mandato e quem deixa de perder? Pois é, quem claudicou em primeiro lugar? O próprio Daniel Silveira, no que lançou ideias chulas, e inclusive alcançando a honra de integrantes do Supremo. E, posteriormente, os integrantes, embora na posição de vítimas, eles acabaram julgando o deputado federal. Fica realmente algo difícil de se consertar com C e com S também. Ministro, fazer uma pergunta, eu, o Eduardo e a Thaís, nós estávamos conversando no começo do programa a respeito de algo que é muito precioso para nós, que é a liberdade de expressão. E agora, com a internet, enfim, com os meios com as mídias tradicionais, nós, enfim,
comunicólogos, como dizemos, um certo cuidado. Nós damos a nossa opinião, mas isso tudo tem base numa apuração, isso tem base em fatos. O trabalho do jornalista ele precisa ser muito sério. E agora todos podem se expressar de uma forma universal, vamos dizer assim, pela internet. Afinal de contas, a liberdade de expressão, na opinião do senhor, o que já que dentro do campo da ética não se pode incitar a violência, fazer ameaças ou agir como o deputado Daniel Silveira agiu. Eu gostaria de ouvir do senhor a definição de liberdade de expressão aos olhos da Constituição Federal. Liberdade de expressão é um princípio maior. É um princípio maior que interessa a sociedade brasileira. E ela pode, sim, provocar reações quanto à honra do atingido pela liberdade de expressão, e reparação civil e reparação também penal. O que não se pode é inverter. Em direito, o meio justifica o fim, não o fim ao meio. Eu, por exemplo, estou muito curioso para saber os contornos em si do projeto de lei que sancionado pelo presidente da República, que visa obstaculizar fake news. A inverdade você combate com a verdade. E aí, reservando-se, como está na própria Constituição Federal, está no rol das garantias constitucionais, reservando-se presente a liberdade de expressão, o extravasamento do razoável, reservando-se a ação pelo ofendido. Fora isso, é retroação, é retroagir-se e partir-se aí para um período muito difícil, né? E não vejo como se tergiversar, se diminuir, né, esse direito básico, que é direito de todos os cidadãos, não é só direito dos veículos de comunicação, que está na cláusula do artigo 220 da Constituição Federal, ou seja, a liberdade de expressão. Essa precisa ser mantida e afastada com qualquer coisa que possa implicar prejuízo dessa liberdade. Ministro Marco Aurélio Mello, o senhor estava no Supremo Tribunal Federal quando o ponto de partida de toda essa história, aquela manifestação do deputado Daniel Silveira nas redes sociais, foi feita. Isso aconteceu em abril do ano passado ou retrasado, Simate? Do ano passado. O senhor se sentiu pessoalmente ameaçado, constrangido? Como que foi o sentimento do senhor quando se deparou com o momento do deputado? Alcançado não, mas decepcionado com o próprio deputado, que o deputado é representante do povo brasileiro e ele deve observar, porque o exemplo vem de cima, deve observar certas balizas. E o deputado, como eu disse, chegou mesmo a versar palavras chulas em relação a integrantes do Supremo e em relação à grande instituição que é o Supremo. Isso é muito ruim, realmente revela o estágio em que nós estamos vivendo na democracia. Preservadade, mas a liberdade respeitosa. Agora eu vou fazer a pergunta de 4 milhões e meio de dólares, ministro Marco Aurélio Mello. Como é que se sai dessa enrascada? Quem que tem que dar? Juridicamente, o próximo passo é alguém provocar o Supremo. Ok. Só que há impactos que são muito além do jurídico, né? São políticos. Não se faz, simplesmente não se faz e fica o dito pelo não dito. E a memória do país quanto a esse episódio, sob todos os títulos, lamentável saída. Não vejo uma luz no fundo do túnel, né? Não é simplesmente um jogo de futebol, não é um fla-flu como eu tenho aqui em casa, já que sou flamenguista e minha mulher pô de arroz, né? É algo muito mais sério que interessa a todos os brasileiros. Ministro, então eu gostaria de ouvir do senhor um balanço das instituições nos últimos 10 anos, porque o ataque às instituições,
aos três poderes, ele vem se intensificando desde a última eleição presidencial, principalmente, aliás, nos movimentos fora Dilma. E eu gostaria de ouvir do senhor, como é que o senhor avalia as instituições, o respeito do brasileiro às instituições hoje? Olha, elas estão, evidentemente, nós temos que admitir, fragilizadas, né? E aí nós precisamos realmente considerar o contexto para evoluir e fortalecer adiante a própria democracia. O impasse, a meu ver, é muito sério e, sob a minha ótica, é inafastável. Não adiantará nada ao Supremo julgar procedente uma impugnação ao ato da República, porque não se terá concretude maior, né, nesse julgamento. Isso é muito ruim. E tudo estaria afastado se tivesse, como eu falei, como eu registrei, reconhecido a inviolabilidade consagrada pela Constituição, presentes opiniões, palavras e votos de deputados e senadores. Ministro Marco Aurélio Mello, mais uma vez falou ao vivo conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Sempre muito bom ouvi-lo, ministro. Muito obrigada e até a próxima. E sempre à disposição da Bandeirantes nesse serviço de utilidade pública também. Mas, ministro, o 0-0 foi um absurdo na quarta-feira. O Palmeiras teve todas as chances, perdeu as oportunidades no primeiro tempo. Arrascaeta colocando 2 bolas na trave, e Arão com aquele chute magnífico, né? Mas o goleiro do Palmeiras se mostrou uma barreira, né? Intransponível. Paciência, mas futebol é isso mesmo, né? Eu tenho um flamenguista em casa também. Eu tive comigo um secretário de comunicação, aliás, o único parente para o Supremo, o Renato Parente, né, que era palmeirense, é palmeirense, né, e dialogávamos muito bem, como todos devem dialogar, né? Obrigada, ministro. Bom fim de semana. Uma satisfação. Obrigado. Tchau, tchau.